Paz do Senhor para os irmãos, tanto da subsede quanto de todos os irmãos aí que forem assistir, né? Pode ser que esse vídeo alcance outras vidas, né? Outras pessoas, outros irmãos. Sou o Diácono Felipe, Ministério de Perus, e pela misericórdia de Deus estaremos aqui lecionando a revista, né? A lição 13, a qual a gente vai falar sobre voltados os olhos para a bendita esperança, né? A gente já estudou a respeito da pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a atualidade de dons, né? Vivendo em fervor, o Senhor cura ainda hoje. E graças a Deus chegamos aí na última lição, a lição 13, voltando os olhos para a bendita esperança. Me sentiria, né, muito mais à vontade de estar com os irmãos aqui, presencial, né, porque assim a gente poderia conversar, como a gente costuma fazer, debater, né, mas pelo fato da gente não poder estar aglomerando, a gente viu por bem fazer esse vídeo para que a gente pudesse dar continuidade na lição, para que ela não passasse e perdesse esse conteúdo, que os irmãos vão ver aí, que será um conteúdo maravilhoso. Assim como eu sempre digo aqui para os irmãos, eu não sou o dono da verdade, não tenho conhecimento pleno de todas as coisas, mas a gente está aprendendo junto, né, a respeito das Escrituras, a respeito da Palavra de Deus. Vamos estar lendo aqui, como de costume, né, o texto áureo, a verdade prática, e também a leitura bíblica em classe. Não podemos deixar de ler, né, esses 3 pontos aqui. O texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Tito, capítulo 2, verso 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe está no endereço de Atos, capítulo 1, versos 6 ao 11, que vai dizer: aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe Jesus, né? Não vos pertence saber os tempos ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Amém? O objetivo geral aí da revista, da lição 13, é fazer com que nós voltemos os nossos olhos para a bendita esperança. Objetivos específicos: afirmar que breve Jesus virá, destacar a necessidade da vigilância e estimular a viver com fidelidade. Quem tem a sua revista, acompanhe, né? Esqueci de falar isso no começo, mas pegue sua revista, acompanhe, né? Para quem não tem revista, você pode estar acompanhando através do site mesmo da EBD. Talvez eu peça para o presbítero Carlos colocar o link na descrição aí do vídeo, no link aí embaixo no vídeo aí. Você também pode estar acompanhando por ali. Que aí
é interessante você acompanhar comigo, né? Enquanto eu leio, você vai acompanhando aí. Bom, vamos começar aqui na introdução, que a introdução vai dizer assim, ó, a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Bom, que esperança é essa que a lição está falando? Qual esperança? De quê? Nós estamos esperando pelo quê? Bom, nós que servimos a Jesus, que servimos a Deus, que renunciamos o mundo, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa esperança é a vinda de Jesus. Ou até mesmo a nossa esperança está vinculada em ter uma nova vida após a morte. Essa é a nossa esperança. É que quando nós formos arrebatados, ou até mesmo a nossa vida já não estar mais nessa terra, ou morrermos, nós temos a esperança de encontrar com Jesus nos ares, ir para o céu. Essa é a grande verdade, né? Ir para a nova Jerusalém, aonde não haverá mais choro, mais tristeza, nem pranto, aonde será um lugar de paz, um lugar maravilhoso. Nós esperamos por isso, né? E qual é a importância de ter esperança? Manter-se com esperança é o primeiro passo para conseguir superar as adversidades. Ponto. Mas por quê? Qual que é a importância disso? A importância de ter esperança está no fato de que ela nos faz dar um passo, né? E correr o risco necessário e enfrentar os obstáculos. Quando nós temos esperança, nós enfrentamos qualquer problema. Quando nós temos esperança em alguma coisa, nós enfrentamos as nossas dificuldades, porque nós sabemos que algo melhor nos espera, algo melhor poderá acontecer em nossas vidas. E assim a gente tem força, a gente consegue adquirir força para lutar um dia após o outro. E a gente que serve a Jesus, a gente sabe que a nossa luta é diária. Não somente, né, em todas as áreas de nossa vida espiritual, financeira, sentimental. Todos os dias nós enfrentamos leões, muralhas, gigantes, dificuldades, problemas. E a esperança que nós temos de que algo vai acontecer, a esperança que nós temos de que algo de melhor vai acontecer, é que nos faz lutar, que nos faz persistir, insistir, lutando, guerreando e batalhando. E não é assim diferente para nós que esperamos a vinda de Jesus, ou até mesmo após a morte estarmos indo para o céu. A Bíblia é clara em dizer que a nossa salvação, a salvação do homem, ela não vai vir de bandeja, ela não vai vir de mão beijada, não, é com luta, com persistência. Não vou lembrar o versículo, mas a Bíblia vai dizer que a salvação ela é tomada à força, né? É com muita luta mesmo, e nós devemos nos guardar para que ninguém tome essa coroa, que ninguém tome a nossa salvação, né? Então é essa a nossa esperança, de um dia encontrar com Jesus, de um dia ver os nossos irmãos, né? Quem dirá, a gente vê aí Paulo, a gente vê os apóstolos, a gente vê Abraão, Isaac, Jacó, né? Um dia a gente poder nos encontrar com os nossos irmãos, que até mesmo deram as suas próprias vidas por isso.
E a esperança, ela nos faz correr riscos, né? Por exemplo, na época que a igreja foi perseguida, né? Que houve uma grande perseguição aí, meados dos anos 100, nos anos 60 depois de Cristo em diante, com o imperador Nero, depois dos anos 100 também, um período que se fala da grande perseguição que durou aí dos 100 anos depois de Cristo até os 300 e alguma coisinha. Os irmãos, os nossos irmãos, né, em Cristo, eles deram a vida deles por causa do Evangelho, eles deram a vida deles por causa do nome de Jesus. Por que que eles aceitaram isso tudo? Porque eles tinham esperança de que mesmo após a morte, eles teriam um lugar melhor para viver, eles estariam no céu ao lado de Jesus. Foi por isso que muitos não negaram o nome de Jesus, por mais que eles fossem lançados dentro de uma fornalha, fossem lançados dentro da arena, né, de leões, de gladiadores, sofreram de várias maneiras, açoites, escárnios. Eles não desistiram, eles não negaram, por quê? Porque eles tinham esperança, né? Eles tinham esperança de que aquilo que eles estavam passando era momentâneo e que algo de bom, algo de novo iria acontecer na vida deles após a morte. Bom, o primeiro subtópico vai falar: breve o Senhor virá, né? Que vai dizer: a vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Primeiro subtópico, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Por quê? O cristianismo, nós entendemos e nós observamos que existe dois tipos de estudo a respeito da vinda de Jesus, né? Que é o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, né? Nós pregamos, ensinamos o pré-tribulacionismo, né? Palavra meio difícil, trava até a língua. O que é isso? A gente ensina, e as escrituras também nos revelam, que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Em outros ensinamentos que ensinam por aí, falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas um fato é que todos nós criamos que Jesus, ele voltará. Assim como o dia vem, assim como a noite vem, nós acreditamos que Jesus, e nós temos a esperança que Jesus um dia vai voltar para buscar aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, voltar para aqueles que estão com seus nomes escrito no livro da vida, voltar para aqueles que renunciaram a este mundo, que renunciaram às coisas deste mundo para viver uma vida íntegra, uma vida santa com Deus, né? E esse tema é um tema muito complexo e muito estendido, mas o fato é que aquele que não estiver com seu nome escrito no livro da vida, este não herdará o reino dos céus. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem do escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja. É a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiram. Esse cenário é de sua vinda e glória e não de arrebatamento da igreja. Eu queria estar lendo aqui 2 Tessalonicenses, você pode abrir na sua casa aí também, para você acompanhar comigo essa leitura sobre a vinda de Jesus. Irmãos, espero que os irmãos estejam compreendendo, estejam vindo certinho aí, tá?
A gente está aprendendo junto. Não sou um doutorado na questão escatológica, mas o que eu sei, eu vou tentar, e o que a revista também nos ensina, eu vou tentar estar passando para os irmãos. Tem muitos aí que vão estar vendo esse vídeo que sabe muito mais do que eu também, né? Mas pela misericórdia de Deus estamos aprendendo junto. 2 Tessalonicenses, capítulo 8, capítulo 2. Não, desculpa, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A exortação à santidade, o amor fraternal ao trabalho, né? Aqui, ó. Capítulo 4, versículo 13, que vai dizer o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também ao que em Jesus dormem, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, pois depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, e acontecerá e encontrará o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Que maravilhoso vai ser esse dia, né, irmãos? Essa é a nossa esperança, de encontrar Jesus nos ares, né? E a palavra de Deus está clara, ela está sendo muito objetiva, muito clara, que esse dia acontecerá. Como vêm as estações, o inverno, o verão, o outono, a primavera, Jesus virá. E a Bíblia diz que ele descerá, assim como os dois anjos, que os dois varões disseram, assim como vocês viram Jesus, eles disseram para os discípulos, assim como vocês estão vendo ele subindo, vocês vão ver ele descendo, para a glória de Deus. Mas uma pergunta muito importante, eu não posso deixar de falar sobre isso. Quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, nós falamos sobre a pessoa ser salva ou não ser salva, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Eu sou muito objetivo e claro que nós não vamos julgar ninguém, nós não vamos criticar ninguém, nós não vamos falar, eu não sou o dono da verdade, ninguém, entenda uma coisa, ninguém pode dizer, aquele não vai, aquela não vai, esse vai, ela vai. Agora, uma coisa é clara, a Bíblia, ela já nos mostra quem são as pessoas que claramente não vão herdar o reino dos céus. Quando Jesus vier buscar a igreja, quem não vai se encontrar com ele? Lá em Gálatas, capítulo 5, vai dizer, você pode acompanhar aí, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não é o diácono Felipe falando, não é outra pessoa dizendo, é simplesmente a palavra de Deus falando, que os que tais
que tais pessoas praticam esses tipos de coisas não herdarão o reino do céu. Mas você vai dizer, mas vocês não pecam? Nós todos pecamos e somos pecadores. Mas nós estamos todos os dias lutando, pelejando, batalhando, renunciando, pedindo perdão a Deus. Você pecou, peça perdão a Deus. Ele é fiel para te perdoar. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não merece o perdão, que você não é digno de receber perdão. É mentira dele, porque ele é o pai da mentira. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Jesus, ele veio para os pecadores. Ele disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que quem precisa de perdão é os pecadores mesmo, é os prostitutas, é os idólatras, é os fornicadores, é os ladrões, é os traficantes, é os usuários de droga, é os viciados no mundo do alcoolismo, da droga, do álcool. São essas pessoas que Jesus veio e morreu na cruz por elas, para que elas um dia pudessem ter o perdão dos seus pecados, assim como Deus me perdoou os meus pecados, me limpou, me lavou, e hoje eu luto um dia após o outro para me manter na presença de Deus. Assim também Deus pode fazer na sua vida, na vida de qualquer um que hoje se encontra no mundo, se encontra afastado da presença de Deus, para que o seu nome, que um dia foi riscado do livro da vida, ele possa voltar e Deus possa renovar a aliança, renovar as promessas, e que um dia nós possamos subir para o céu e morar nas mansões celestiais. Isso que é importante. Ninguém tem direito de dizer quem vai e quem não vai, mas a Bíblia está sendo clara e objetiva para dizer quem não vai. Tá? E é interessante eu terminar de ler aqui, para falar que o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Quem vive no Espírito, quem vive na obediência do Espírito Santo, não existe leis contra isso, não existe condenação contra pessoas que fazem as coisas certas, que ama o próximo como a ti mesmo, que ama a Deus acima de todas as coisas. Não existe condenações contra essas pessoas, tá? E uma vez você aceitando Jesus, uma vez você levantando, erguendo os braços, confessando Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, o seu nome estará escrito no livro da vida. E a partir desse momento, nós estaremos vivendo um dia após o outro. Não é simplesmente aceitar Jesus, mas é viver Jesus. Não é simplesmente falar que eu acredito em Jesus, mas é viver segundo a palavra. Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você talvez esteja vivendo uma vida que você acha que você não merece, você não é merecedor, você mesmo está fazendo com que o seu fardo fique pesado, com que o seu jugo fique pesado. Mas Jesus está dizendo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém? Vamos aqui, que o tempo, ele não espera, o tempo passa muito rápido. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar, e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar pela pergunta dos discípulos, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Talvez eles estivessem ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é a exclusividade do Pai e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Ele fez uma promessa. Que promessa é essa? A promessa em que ele voltaria para buscar essa igreja,
para buscar um povo que anda na presença dele, para buscar um povo que ora, um povo que busca, um povo que clama. E esta promessa, ela vai se cumprir alguns dias. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo os anjos sabem, né? Mas somente Deus sabe desse dia. E esse dia vai acontecer. Porém, muitos não acreditam mais nessa promessa, ou simplesmente não esperam mais por essa promessa. Por quê? Porque essa promessa, ela foi feita por Jesus. E nos tempos dos apóstolos, eles já pregavam sobre a vinda de Jesus. E quantos anos já se passaram? Há mais 2000 anos já se passaram, mais de 2000 anos. E Jesus ainda não buscou a sua igreja. Mas a verdade é que, por mais que nós não sabemos o dia nem a hora que essa promessa vai se cumprir, Jesus ele nos deixou muitos sinais a respeito de sua vinda. Ele disse que no final dos tempos aconteceria guerras, rumores de guerra. O amor se esfriaria, porque o que antecede também a vinda de Cristo é a apostasia da igreja. Há rumores de terremotos, e isso a gente vê em abundância. A gente já ouviu falar da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Muitas guerras aconteceram. E agora, a gente pode observar esses sinais acontecendo. E isso está simplesmente precedendo a vinda de Jesus. Eu, particularmente, Diácono Felipe, não acredito que isso será por agora, porque antes que aconteça o arrebatamento da igreja, algo precisa acontecer. Imagine como um quebra-cabeça, e que esses quebra-cabeça precisa ser encaixados nos seus devidos lugares. Mas uma verdade é que poucas peças faltam para esse quebra-cabeça. Muitas coisas aconteceram. Por exemplo, vamos falar aqui, no segundo subtópico. O dia se aproxima, né? Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Alguns sinais, né? Pregamos por toda parte em Jesus, breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos, inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que nos mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante no mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. Desde 1948, o Estado, a sua bandeira tremulando, o Estado ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Por que eu falo que a vinda de Jesus não vai ser por agora? Claro que eu não tenho a certeza disso, ele pode vir daqui a pouco. Mas se a gente for estudar a história da igreja em si, a gente vai ver que a igreja ela passou por alguns períodos, por alguns tempos. A igreja dos apóstolos, a grande perseguição, a igreja imperial, a igreja reformada, e tudo isso veio acontecer para que esses quebra-cabeças viessem a ser amontados. A respeito da promessa do avivamento, né, que foram profetizados, ela veio se cumprir aqui, pertinho de nós, 1900, né, 1900, ali na Rua Azusa, onde aconteceu o avivamento pentecostal, né, e isso não é muito tempo atrás, isso é simplesmente 120 anos atrás, 110 anos atrás. Jerusalém se tornou capital em Israel em 1948. Então, os quebra-cabeças estão se encaixando.
mas precisa algumas coisas ainda acontecer para que esse dia aconteça. Claro, nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus, ele nos deixou algumas pistas para esse acontecimento, né? E é através dessas pistas que a escatologia, ela estuda esses sinais, ela estuda essas pistas, para não que a gente chegue num dia exato, mas que a igreja possa ficar atenta a respeito desse advento que há de acontecer. Bom, o segundo subtópico, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardarmos a bendita esperança. Bom, o que o subtópico está querendo dizer aqui? Que a vigilância, ela é uma das ferramentas fundamentais para a nossa vida. Jesus, ele numa certa parábola, ele diz que a vinda dele será como o ladrão, né? Que ninguém sabe o dia e nem a hora. Porque é simples. Se você souber o dia que o ladrão vai vir roubar a sua casa, você vai se precaver, você vai tomar os seus cuidados, você vai ficar alerta, você vai ficar atento, você vai ligar para a polícia, você vai trancar a porta, você não vai sair de casa. Por quê? Porque você sabe o dia, mas só que a gente não sabe o dia que Jesus vai vir. Por isso que ele compara a vinda dele como o dia que o ladrão rouba a casa, entra na casa de alguém. O ladrão espera a oportunidade, você sai, ele entra, mas você não sabe que hora que ele vai fazer isso. Assim vai ser a vinda de Jesus. É por isso que a Bíblia, ela nos exorta a viver uma vida de vigilância. Vigiar, né? Vigiai e orai. É muito importante nós orarmos, mas o mais importante, não muito mais importante, né, que eu posso dizer assim, os dois são muito importantes, mas você observe que a vigilância ela vem antes da oração, porque nós devemos vigiar no modo de falar, vigiar no modo de pensar, vigiar no que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, onde o que os nossos olhos têm olhado, o que a nossa boca tem falado, né? Porque tudo isso faz com que nós corremos o risco de nosso nome não ser riscado do livro da vida. Ou então Jesus vinha arrebatar a igreja e a gente não ouvir o soar da trombeta. A exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora que há de vir o Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos, o ensino de Jesus nas diversas parábolas, nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Então, Jesus, ele fala para a gente, ele nos ensina, ele nos exorta a nós estarmos atentos a isso. Bom, mas a minha opinião sincera, é muito importante, é muito maravilhoso a gente imaginar esse grande dia. Mas a verdade é que enquanto Jesus não vem buscar a igreja, muitas pessoas estão morrendo. Ou seja, Jesus está desde que Jesus ele foi assunto ao céu e que fez a promessa de um dia voltar, há mais de 2000 anos atrás. Nesse tempo, milhares e milhares de pessoas, Jesus já voltou para elas individualmente. Jesus ele vai buscar a igreja coletiva, em forma coletiva, todos
que estão escritos no livro da vida. Mas todos os dias, Jesus ele tem buscado a cada um de maneira individual. Nós estamos passando num processo de pandemia, muitas pessoas estão sendo infectadas, estão morrendo por causa desse vírus, né? E hoje você está bem, você tem saúde, mas amanhã você não sabe o que pode acontecer com você. É por isso que não somente a gente tem que estar atento ao arrebatamento, mas a gente tem que estar atento se o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque hoje nós podemos estar vivos, mas amanhã a gente já não pode mais estar vivos. Nós ligamos o jornal, todos os dias aparece um caso diferente, muitos casos de pandemia, pessoas estão morrendo por causa deste vírus, muitas pessoas morrem de suicídio, muitas pessoas morrem de acidentes de carro, muitas pessoas morrem no trânsito, muitas pessoas morrem de outros tipos de doença. E será que nós estamos preparados para morrer? Essa é uma pergunta que eu faço para você que me ouve, para você que me vê. Se hoje te pedirem a tua alma, será que você está preparado? Será que nós estamos preparados para dizer, eu estou pronto para morrer? Muitos cristãos, pasmem, muitos cristãos não estão preparados para morrer, não querem morrer, por quê? Porque não estão preparados. O apóstolo Paulo, ele diz que viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque após a morte, nós sabemos que o que nos espera, a nossa esperança, é de nós encontrarmos com Jesus, morar nas mansões celestiais, morar no céu. Essa é a grande verdade. É por isso que nós devemos estar atentos, todos os dias vigiando, orando, persistindo, batalhando, para que ninguém venha tomar a nossa coroa, para que o inimigo não tome a nossa coroa. Esse tomar a nossa coroa não é o seu irmão, não é o seu vizinho, não, é o inimigo da nossa alma. Ele luta ele não descansa, 24 horas ali, lutando e batalhando. Para quê? Para te tirar você da presença de Deus, para tirar você da presença do Pai, e para que o seu nome venha a ser riscado do livro da vida. É por isso que nós devemos vigiar, porque o inimigo ele é como um leão, e ele está ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Eu quero pular aqui direto para o tópico 3, para adiantar, porque o tempo passa muito rápido. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira Deus é fiel e exige fidelidade. Primeiro subtópico, a definição da fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade, pertence ao mesmo campo semático na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunho da verdade e fidelidade. Jeremias 42:5. Mostrando toda a boa lealdade, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Segundo subtópico, a fidelidade de Deus. Verdade é um dos atributos morais de Deus. Reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Assim como eu já disse, ele cumpriu a promessa, né? Ele cumpriu a promessa que ele tinha feito, de que de uma mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Jesus ele já veio, ele cumpriu essa promessa, ele deu o seu único filho para morrer numa cruz por nós pecadores. Assim como ele cumpriu essa promessa, assim ele vai cumprir a promessa do arrebatamento da igreja. A fidelidade como uma virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas.
A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Gálatas 5, 22, onde nós lemos. Essa verdade é ensinada com toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos e nas parábolas e ilustrações como importante virtude da vida cristã. Quarto subtópico. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que deve acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Bom, glória a Deus, aleluia, né? Fidelidade, ser fiel a Deus. Deus, ele é fiel conosco e ele requer o mesmo sentimento mútuo, que nós sejamos fiel a ele. Quando Deus, ele tirou o povo do Egito, a nação de Israel, os hebreus, os judeus, quando eles tiram, não eram judeus ainda, era simplesmente israelitas ou hebreus, quando ele tira esse povo do Egito, uma das coisas que Deus pediu para eles é a fidelidade, que esse povo fossem fiéis a ele, não adorassem a outro Deus, não buscassem a outros deuses, permanecessem fiéis nas escrituras, nos mandamentos. Deus tira eles do Egito, dá para eles uma nova terra, a terra de Canaã. E o que acontece? Eles simplesmente fizeram o oposto que Deus havia pedido. Deus apenas pediu fidelidade, Deus não exigiu mais nada. Deus não pediu mais nada, Deus pediu para que eles fossem fiéis a Ele. Assim Deus também, Ele nos pede nos dias de hoje, que nós sejamos fiel a Ele. De que maneira? Fiel no falar, fiel no modo de viver, fiel no modo de se vestir, fiel no modo de conversar, fiel em todas as nossas áreas, fiel nos dízimos, muito importante, fiel nas ofertas, ser fiel ao Senhor. Ele simplesmente, ele deu o filho dele por nós. Ele deu o filho dele para morrer numa cruz. E a única coisa que ele nos pede é a fidelidade. Que nós sejamos fiel no Senhor. Não sejamos apenas crentes da boca para fora. Eu sou crente, mas não vivo como crente. Eu sou evangélico, mas eu não vivo como evangélico. Eu não renuncio nada, Isso a gente não está sendo fiel ao Senhor, Ele foi fiel, Ele cumpriu a promessa, deu o seu Filho. E a única coisa que Ele nos exige é a nossa fidelidade. E isso é muito importante, obedecermos às Escrituras, obedecermos o mandamento. E assim a gente vai vivendo, obedecendo, sendo fiel e vamos batalhando, meus irmãos. Eu espero que você tenha ficado aí até o final desse vídeo. Claro, como é a minha primeira vez que eu faço isso, a gente fica sem jeito, a gente fica meio desconfortável. O pastor Toninho, ele deu aqui a primeira vez a lição gravando. Ele que é um cara experiente, vivido, tem uma grande sabedoria. Ele falou que ele ficou desconfortável, ele ficou meio sem jeito. É verdade, a gente fica meio sem jeito. Mas eu espero que os irmãos tenham gostado. Algumas coisas que eu tenha deixado de falar, que os irmãos também possam estar depois comentando aí, deixando no comentário desse vídeo também algumas coisas que eu deixei de falar. É muito importante isso. Compartilhem este vídeo para que possa alcançar mais pessoas, E eu vou estar lendo aqui a conclusão, que vai dizer: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda, ao ascender ao céu.
2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém.